Boa noite, pessoal. Para quem não sabe, todas as quintas-feiras, às 19h47, eu estou aqui falando sobre os segredos de uma cortineira, respondendo perguntas sobre cortinas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, estou aqui para responder, certo? Todas as quintas-feiras, às 19h47, eu sempre estou aqui entrevistando uma cortineira ou algum distribuidor que nos ensine alguma coisa sobre cortinas. Eu já convidei uma pessoa para falar sobre as máquinas de costura, né? Já convidei uma pessoa para falar sobre aviamentos, Carla. Chamei também a Elaine da Garden Decor também, que falou sobre aviamentos, como a gente utilizar os aviamentos nas cortinas. Eu acho tudo isso muito importante. Preciso saber se vocês também acham, o que vocês acham. Comentem o que é que vocês gostaram das lives que a gente fez aqui, com as cortineiras, com esse pessoal, com a Elaine da Garden Decor, com a Carla da Trilho Suíço, Elaine Magari da curso de manutenção de máquina. E para hoje eu tinha convidado, eu sempre convido as pessoas que eu acredito que tem que somar com os nossos conhecimentos, nos ajudar com o conhecimento delas. Às vezes a gente precisa de alguma coisa e essas pessoas é que eu acredito. Convido essas pessoas que eu sei que tem a somar com o nosso conhecimento. Carla da Trilho Suíço, que falou sobre motorização, como Elaine da Garden Decor, que falou sobre aviamentos para cortina. E hoje eu convidei umas arquitetas de interiores. Por que eu convidei as arquitetas de interiores? Só que eu convidei, mas já vou deixar bem claro aqui hoje, que elas não deu para vir hoje. Aí ficou marcado para a próxima quinta-feira. Então eu vim hoje aqui bater um papo com vocês, sem ter uma cortineira. Mas vocês podem levantar a mãozinha e dizer que quer fazer uma pergunta, me ajudar nessa live, não é? Porque as arquitetas que eu convidei, por que eu convidei arquiteto? Porque é claro que a gente entende muito sobre cortinas e tal, mas assim, na hora que você vai ter um olhar no ambiente, né, para você sugerir para o seu cliente qual o modelo de cortina, qual a cor que você deve sugerir olhando para o ambiente. Tem tudo isso, tem todo esse protocolo antes de sugerir uma cortina para o seu cliente. Então, por isso que eu convidei essas arquitetas de interiores para entrevistar elas, para ela dar dicas a gente de como, o que a gente pode sugerir, para onde a gente tem que olhar, para a gente ter aquele olhar, para sugerir uma cor para o cliente, para sugerir um modelo de cortina para o seu cliente. Achei bem interessante isso, só que infelizmente hoje não deu para elas participarem da live. Elas ficaram para participar da live na próxima quinta-feira. E hoje eu tô aqui para participar dessa live sozinha com vocês, falando dos meus segredos hoje. E quem quiser me fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para me perguntar. E se alguém aí tiver interesse em fazer a live comigo hoje para desvendar os segredos, pode dizer que quer me fazer uma pergunta que eu convido para entrar na live comigo. Tá certo? Sozinha nada, você sabe muito. Obrigada, Lucy. Sei nada, Lucy. Eu adoro aprender, né? Porque hoje eu sou do tipo assim, que todo dia eu tenho que aprender alguma coisa. Então eu sempre tô em busca de saber. Às vezes lá no grupo do WhatsApp eu não falo nada porque é uma correria só, mas eu aprendo muito. Eu tô lá sempre olhando. Se eu disser que eu olho tudo, é minha mentira, que eu não consigo, não dá tempo, porque eu tenho que preparar live para hoje, tenho que preparar live para terça, tenho que preparar material para colocar, que sou eu mesma que preparo, né? Quer dizer, tem o Sérgio também, mas alguns materiais sou eu mesmo que faço. Aí o que é que acontece? Eu digo, eu vou preparar alguma coisa para eu mesmo falar. Então eu vou falar sobre o que de mim? Vou falar sobre o que de mim? Eu digo, não, eu vou falar sobre quem sou eu, quem é Sulis Meire. Eu tô à frente do ateliê Toque de Classe há 10 anos e resolvi criar essa série de lives, Os Segredos de uma Cortineira, por conta de eu ter percebido que não só foi comigo que algumas disseram assim, não, isso é segredo de cortineira, não ensino.
E aí eu resolvi, depois de 10 anos de experiência, resolvi passar aqui para todo mundo tudo que eu aprendi no dia a dia, nos trancos e barrancos, nos erros e acertos. Não significa dizer, gente, que eu não continuo aprendendo, que eu não continuo testando. Eu adoro estar testando outros aviamentos. Vim para o quiosque de praia final de semana. Ah, tá, viu? Pois, menina, eu sou da roça. Deixa eu falar logo, viu, Lucy? Ali é fingindo costume, Lucy. Então, até os meus 23 anos eu morei no sítio, Lucy. E aqui no sítio, no sertão, é bem diferente do sítio aí, tá, filha? Aqui na minha época, quando eu era novinha, na realidade, quando eu ainda era mais nova, né, uns 12, 13 anos, eu vivia a vida toda assim no interior e não tinha nem água nem energia, tá? Então eu sou dessa época. E aqui no sertão do Nordeste não é fácil não, viu? E aí, o que acontece? Eu fiquei até os 23 anos morando no sítio, que eu vim pra cidade. E quando eu cheguei na capital, eu vim morar em Aracaju, e meu primeiro trabalho foi numa loja de tecidos. É por isso que assim, eu desde cedo que eu comecei a manusear bem o tecido. Como minha mãe também, minha irmã era costureira de mão cheia, diziam assim, costureira de mão cheia, minha irmã inclusive, que é a mais velha da família, ela chegou a fazer até vestido de noiva. Então essa questão de costura, de um acabamento bem feito, essa coisa toda, eu aprendi com ela. Detalhes assim, de olhar, de ter aquele olhar crítico, né, para ver se realmente tá boa a costura, se não tá boa a costura, eu aprendi com ela, né. Eu sou a filha caçula, de 8 irmãos, por aí você já tira os outros como a idade, viu? Você vai falando de você e pode incrementar. Sobre correr atrás dos sonhos, focar em algo e desenvolver com maestria. Pronto, tá bom então. Obrigada pela dica. Então, e aí, gente, eu vim pra capital, como eu já tinha falado, eu sempre morei no sítio até os 23 anos. Com 23 anos foi que eu vim pra cá, meu primeiro emprego foi no comércio, foi numa loja de tecidos. Não era para cortinas. Na época a gente vendia muito linho para bermuda, linho para calça, né? Cambraia de linho para blusas. Naquela época era uma febre. Eu comecei a entender de tecido trabalhando nessa loja de tecido. Falando antes, como minha mãe e minha irmã eram costureiras, então eu tinha aquele olhar também de crítico, né? De saber de uma autocostura, né? Então isso tudo me ajudou na hora que eu tomei a decisão de abrir um ateliê. Só que aí quando eu vim abrir o ateliê já foi bem pra cá, porque eu comecei a trabalhar nessa loja de tecido e depois, com uns 3 anos depois, eu abri uma pequena boutique. De modinha. E essa pequena boutique, com 2 anos mais ou menos eu fechei, eu fui à falência. A realidade é essa. E quando eu fui à falência, eu fiquei pensando assim, isso é uma coisa de doido, porque nunca mais eu quero ser empreendedora. Eu pensei na época, né? Nunca mais eu quero ser empreendedora. Fechei, revoltada, fiquei devendo, aquela super triste, assim, né? Claro que isso a gente aprende muito com isso. E na época eu sei que além de ter falido, de ter que fechar a loja, eu ainda fiquei devendo no mercado, nome sujo, aquela história toda, né? E quem é do interior sabe que a gente não gosta de ter nome sujo, né? De jeito nenhum. Então o que acontece? E aí com 1 ano mais ou menos foi que eu fui trabalhar em um jornal. Que quando eu cheguei nesse jornal também, eu nem sabia ler jornal, a realidade é essa. Não tinha costume de ler jornal. E aí eu fui trabalhar lá e foi um novo aprendizado na minha vida também. Passei 15 anos trabalhando nesse jornal e assim, foi muito bom pra mim, foi um crescimento, foi uma faculdade, né, que eu nem falo pra vocês, assim, como foi maravilhoso trabalhar lá. Só que com o tempo você vai... Sabe o sangue na veia de empreendedorismo, de empreender, de fazer alguma coisa diferente, vai enchendo e você fica doidinha para fazer alguma coisa diferente.
E lá no jornal que eu trabalhava, pra mim tinha estagnado, sabe como é? Eu fui muito feliz lá, ganhava bem, razoavelmente bem, fui muito feliz lá, mas chegou um ponto que eu não tava mais gostando, não queria mais aquilo. E de um dia pro outro, assim, eu larguei pra lá e vim pra casa, né? E vim pra casa, sem saber ainda o que ia fazer. E eu lembro muito bem que na época eu tinha comprado um apartamento e tava decorando o apartamento. Decorando aspas, viu, gente? Nessa decoração que vocês vê nas revistas, não. Arrumando o apartamento. E aí, tava faltando só as cortinas na época. E aí, como minha sobrinha tava trabalhando em um ateliê, aí eu chamei a moça. Obrigada, Lucy! E aí eu chamei a dona do ateliê para me atender, para vir ver meus espaços, medir meus espaços. E ela fez exatamente como a gente faz hoje, né? Leva o mostruário, tira as medidas. Ela veio, trouxe os mostruários, tirou as medidas, fez tudo certinho, uma simpatia em pessoa, uma pessoa super agradável. Eu escolhi os tecidos, efetuei o pagamento em 1+2 ou em 1+3, não lembro exatamente. Na época a gente ainda trabalhava muito com cheque, deu os cheque e tal. Ela ficou de instalar essas cortinas com 30 dias. E aí, com 30 dias, eu procurei saber das minhas cortinas. A moça nem tinha começado a fazer minhas cortinas. Tá, isso já me matou. Porque como minha sobrinha trabalhava lá, né? Ela me contava, me dizia, né? Não, ela nem pegou nas suas cortinas ainda. E para encurtar a conversa, gente, essa moça marcou umas 3. Que 3? Foi bem mais de 3. Ela marcou umas 5 vezes. Que vinha instalar minhas cortinas sem nem as cortinas estarem prontas. Isso aí me deixou tão nervosa. Eu sei que quando já tinha se passado uns 3 meses, que era para ela ter instalado minha cortina, eu cheguei um belo dia em casa e as cortinas estavam instaladas. Instaladas como? O instalador tinha feito vários furos na parede, tipo assim, uma pessoa que não sabe instalar de jeito nenhum, deixa os buracos lá. Eu até aconselho vocês, quando isso acontecer, que vocês andem com um gessinho, pó de gesso para tapar o buraquinho. Pode acontecer um erro. Então isso me irritou demais quando eu cheguei na minha casa, que tava as cortinas instaladas, mas as paredes cheias de buraco, como uma pessoa que nunca fez, que veio fazer e furou um monte de buraco e deixou o buraco aí. E quando eu analisei as cortinas, os tecidos não eram os tecidos que eu tinha escolhido. De 2 das cortinas, como tinha sido 4 cortinas que eu tinha comprado, 2 das cortinas não era o tecido que eu tinha escolhido. E aí, se ela passou 3 meses para entregar minhas cortinas, imagine agora a confusão que foi para ela trocar o tecido pelo tecido que eu tinha escolhido. Ela tinha botado um blackout que não era o blackout que eu tinha escolhido, enfim. E eu sei que isso me irritou tanto, para ela resolver essas questões todas, que se passaram foi tempo. Eu cheguei até aí nas pequenas causas, denunciar ela e tudo, para ver se resolvia. Mas quando chega nas pequenas causas também, essas coisas para se resolver, tanta da confusão que você tem que deixar de trabalhar para estar se dedicando a estar indo atrás disso. Eu acabei, na realidade, deixando para lá. Só que aí também, por conta disso tudo, minha sobrinha também estava muito insatisfeita. E eu tava, nessa época, eu tava desempregada, sem saber ainda o que era que eu queria fazer, né? Eu vivia procurando um produto que eu pensava assim, eu vou encontrar um produto para eu vender. Eu não sabia exatamente o que eu queria vender. Mas eu sei que eu sempre ia para São Paulo, nas feiras, atrás de alguma coisa que fizesse meu coração sorrir, que fizesse meu coração cantar. E aí, por conta dessa confusão toda das cortinas, minha sobrinha falou, e pra tia ver, ela ganha dinheiro com isso é porque não tem ateliê e continua no mercado ganhando dinheiro, é porque ela não tem concorrência, né? E aí, eu falando sobre isso, né, ela não deve ter concorrência, porque a pessoa que trata cliente dessa forma e ainda consegue ter cliente em uma cidade pequena, porque aqui é uma capital, Aracaju, né, mas é a menor capital do país, né? Aqui tinha 600, 700 mil habitantes, então aqui é pequeno, né?
E aí eu digo, como é que pode uma pessoa dessa forma ainda continuar no mercado e ainda ganhando dinheiro? Aí minha sobrinha que falou assim, tia, por que você não bota um ateliê, né? Aí eu disse, Deus me livre, não quero nunca botar, não quero ser empreendedora mais não quero esse negócio mais. Só que, o que é que tem de diferente do nosso negócio para uma boutique, né? Eu pensei logo nessa diferença. O nosso negócio, ateliê, eu acho muito lucrativo e acho muito bom, porque a gente não precisa ter um estoque lá e se não vender perde, como loja, boutique de roupa, né? Porque eu lembro muito bem que quando eu estava com a boutique, você faz as compras, se as pessoas não te comprarem, ali vai criando um estoque, ou seja, teu lucro vai ficando lá no fundo da loja, né? Teu lucro vai ficando lá no fundo da loja. E assim, cada estação do ano você tem que estar renovando, tem que estar fazendo compras. Independente de você ter vendido ou não, você tem que renovar, porque senão você deixa de vender. Então isso aí eu não queria mais nem pensar nisso aí. E quando apareceu essa oportunidade dela me falando sobre como era que funcionava um ateliê de cortinas, e como eu já entendia de costura, bem feita, né, gente? Eu não vou pra máquina, tá, gente? Eu não sei costurar. Eu não fui pra máquina costurar mesmo. Até cheguei a costurar umas bobagenzinhas, mas é assim, você vai fazer cortina na máquina? Você vai costurar a cortina? Não. Eu entendo de costura bem feita, porque minha irmã, como eu falei pra vocês, ela é de alta costura. Ela fez muitos anos, ela costurou muito fazendo, porque ela sempre procurou a perfeição, né? Então, com isso fez com que eu sempre tô procurando a perfeição, né? Em relação à costura. Como eu trabalhei numa loja de tecidos também, então eu já tinha essa intimidade em pegar o tecido e descobrir que tecido era aquele, se aquele tecido tinha queda, se aquele não tinha, qual era apropriado para blusa, qual era o apropriado para calça, né? Os tecidos apropriados para cada tipo de confecção, né? Então eu já tinha essa habilidade. Por conta disso, na época eu pensei assim, não, o ano aqui a gente tinha que ir para São Paulo, para Belo Horizonte, para fazer compras para coisa. E o estoque lá crescendo no fundo, né, da loja. Então eu não queria mais isso na minha vida, a realidade é essa. Só que o ateliê não. Como foi que eu montei o ateliê? Eu disse, mas eu não tenho nenhum real, minha filha. Como é que eu vou montar um ateliê de cortinas? Ela disse, não, tia vai vender e eu faço as cortinas e tia vai vender. Como a gente não trabalhava, como a gente a gente morava em apartamento, né? Aí eu achei melhor, então, alugar uma pequena garagem de um amigo meu. Foi assim que a gente começou. Eu aluguei uma garagem. Aí eu disse assim, mas como é que eu monto um ateliê se eu não tenho R$1 para esse ateliê? Ela disse, não, tia, faz assim. Tia compra a tesoura, uma trena, uma máquina, dessas máquinas simples mesmo, doméstica, pra gente começar. Eu tenho uma mesa, eu lhe empresto a mesa, né? E foi assim que a gente começou. E como eu poderia mostrar eu nem entendia nada de book, onde encontrar book, onde comprar book, ou se alguma loja dava book, eu não entendia nada disso. Eu disse, como é que a gente vai mostrar para os clientes o que a gente tem, né? Porque a gente pode mostrar fotos, não é? Mas e o tecido para o cliente pegar tal? Ela disse, não, a gente mesmo faz um mostruário, a gente vai na loja de tecidos, compra uns pedaços lá e monta um mostruário. A gente monta um mostruário e faz umas cortininhas de modelo. Aí eu disse, pois tá certo. Então foi isso que a gente fez. Fomos na loja de tecido, eu comprei uma máquina, passei 3 anos fazendo cortinas com essa máquina, com essa máquina caseira mesmo, Job. Aí eu tirei até a foto dela esses dias pra postar. Minha primeira máquina, né? Aí comprei essa máquina e eu passei 3 anos trabalhando numa máquina caseira. Então o que eu quero dizer aqui é que a gente não pode estar dizendo que não pode fazer um trabalho porque minha máquina não presta, tenho que comprar uma máquina. Porque isso, porque não tenho mesa, porque não tem isso, porque não tem isso. Eu vi que num ateliê você pode trabalhar com o que você tem. Você vai fazendo com o que você tem, né? E aí o que acontece? Por que é que eu acho que é uma coisa muito lucrativa e muito boa? Porque eu nunca esqueço que minha primeira venda foi uma cortina só e há 10 anos atrás foi 380, acho que foi isso, 380.
E meu segundo cliente foi um motel, né? Foi um motel. Então eu fiz uma cortina. Como é o nome dessa cortina que bota na cama, gente? Eu esqueço muito o nome das coisas, tá, gente? Hã? Como é o nome? Eu esqueço. Lucy, tu tá por aí? Me lembra aí o nome dessa cortina. Da cortina que bota na cama. Então, e aí o que acontece? Então, na minha segunda venda, eu já vendi, na época, menina, se eu não me engano, era R$2.500 em um quarto, né? Que aí eu fui fazer uma cortina inteira de blackout, um espaço bem grande, fui fazer essa cortina toda, era branca com as barras. Céu, obrigada, Clarice, isso mesmo, gente. Inclusive, essa cortina tá até no meu site. Né? E isso foi minha segunda venda, né? Com uma maquinazinha simples. E só com isso que eu tô falando pra vocês. Então você pode começar a fazer. E até hoje eu sou apaixonada pela minha cortina, né? Por essa cortina Dossel, né? Ela é preta, tá lá no meu site. Eu já postei até aqui no Instagram também. Tá lá no site, tem uma barra preta com as laterais pretas também, que ela foi feita num voal com barra em gurgurão preto. Nossa, eu sou apaixonada por ela até hoje, né? Então a gente começou dessa forma, né? Só eu e ela mesmo. E aí ela já conhecia alguns instaladores. Desculpa. Conhecia alguns instaladores que já instalava lá no ateliê da outra pessoa, né? E foi assim que a gente começou. Aí depois apareceu um rapaz pra gente ensinar, né? Aí a gente que ensinou a ele a instalar a cortina, a aplicar papel de parede. Esse rapaz tá comigo até hoje. Ele tá comigo até hoje, só que ele também é um terceirizado. Eu não sei vocês, eu sempre tive medo de estar contratando as pessoas, estar contratando fulano, cicrano, fulano. Eu sempre tive muito medo disso, então eu acabei terceirizando muita gente, eu terceirizei. Inclusive ele trabalha direto comigo, mas ele é uma pessoa terceirizada, mas assim, ele trabalha para outras empresas também, né? Eu tenho mais 2 pessoas também que na hora que fica ruim a coisa, né? Tem algum problema que um não consegue arrumar, eu chamo esses 2 também, que também são terceirizados, na realidade não é de carteira assinada. Eles têm MEI também, que eles prestam serviço a outras empresas. E eu acho interessante, eu gosto de trabalhar dessa forma. Claro que quando você tem uma carteira assinada, é mais fácil, é mais prático para você, não lhe dar tanto trabalho. Mas como essa pessoa que instala cortina para mim esses anos todos, né? Tem quase 10 anos que ele instala cortina para mim e eu sou a empresa principal dele, então eu nunca marco para ele dizer, não vou poder, não. Né? Ele trabalha como se trabalhasse direto para mim. E eu acho que isso me ajudou muito no início, de eu não precisar estar contratando várias pessoas. Um ano depois minha sobrinha saiu, né? E eu contratei uma costureira, né? Eu não sei vocês, no estado de vocês, só que é muito difícil você encontrar uma costureira que faça cortinas, né? Pra você contratar, é muito difícil mesmo. Aqui, então, nem se fala, tá? É muito difícil. Não sei aí onde vocês moram, se também é difícil. Bom, aqui é. Né? Aí ela saiu, eu acabei contratando uma outra pessoa para trabalhar com a gente. Não, é isso mesmo. E aí quando eu comecei numa garagem, né? Na casa de um amigo meu. Com 3 anos depois eu montei um quiosque no shopping, né? Esse quiosque no shopping foi mais para fazer divulgação. Minha intenção era realmente divulgar mais do que até mesmo vender. Só que foi na época que se vendia muito papel de parede. Então esse quiosque acabou divulgando bastante minha empresa, né? E eu vendi bastante também. Tá travando aqui também, Lucy. Tá travando, Aí eu vendi bastante papel de parede, acabei divulgando bastante minha empresa também, né? E depois do quiosque, eu acho que com uns 2 meses depois, eu fui para uma loja maior. O que acontece? Você me pergunta, Sulis, você acha legal, né?
abrir um local assim, independente e tal. Eu acho interessante abrir um local independente. Mas pra você começar, né? Pra você começar, a melhor coisa é você começar em casa. E assim, se eu morasse em uma casa, meu ateliê realmente seria na minha casa. Eu acho interessante isso. E inclusive eu já cheguei até a pensar de montar meu ateliê não, né, gente? De montar minha empresa, né? Dentro de um carro, né? Porque precisa de loja e assim, essa questão, por exemplo, lá na loja eu não tenho um elevador como muitas de vocês têm. Eu coloquei no teto os trilhos, o tubo e tal, e coloquei uma trena na lateral para estar medindo. Só que quando chegou a pandemia, elas foram para casa delas, né? Elas estão na casa delas. Eu digo elas, mas na realidade eu tenho uma costureira certa comigo, tá, gente? Quando as coisas aumentam demais, aí eu tenho outra que sempre faz também pra mim, né? Porque eu vendo muito também cortinas de fábrica, né? Eu vendo muito cortinas especiais de tipo rolô, romana, painel, né? Dublovision, telas solares, eu vendo muito isso. Então, uma costureira certa mesmo é uma que eu tenho, tem outra que é de retaguarda e tem mais outra também que é de retaguarda, digamos assim, né? E aí, eu trabalho só com essas pessoas mesmo, né? Claro que aí eu tenho alguns arquitetos, alguns designers de interiores que são muito meus parceiros, né? Que sempre tá trazendo cliente para mim, né? E tem também muito a pessoa que sempre volta, né? E eu também trabalho higienizando as cortinas das pessoas, né? Eu também faço isso e assim é uma coisa que eu acho que dá muito dinheiro, dá até mais dinheiro do que fazer cortina mesmo, porque não sei aí onde vocês moram, mas aqui eles cobram R$80 um metro linear, uma lavanderia. Então a pessoa não quer levar a cortina para uma lavanderia, porque fica bem mais caro do que se você for fazer outra cortina. Fica quase o mesmo preço do que se você for fazer outra cortina. A realidade é essa. Então, eu sempre cobro R$30, dependendo do tecido e da sujeira, eu sempre cobro R$25 o tecido linear, tá? E isso acaba saindo assim. Eu peguei duas cortinas para lavar a semana passada, com o blackout, acabei cobrando mais em conta, porque é cliente da gente, mas ficou R$1.000 as duas cortinas. Então eu acho que é uma coisa boa também. Então isso também eu faço. Eu trabalho aqui também higienizando essas cortinas, tá, gente? E aí, o que mais? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Quer me fazer alguma pergunta? Aí, como vocês também já sabem, eu tô inclusive olhando aqui as perguntas que eu faço para as cortineiras, né? Como vocês já sabem, eu recebo os clientes no meu ateliê. Inclusive, vou começar a reformar o ateliê lá, porque eu quero que a costureira volte para lá, para o ateliê. Então, vou estar reformando. Então, vou estar pegando algumas dicas que vocês já deram de elevadores, né? Não vou fazer o elevador de controle remoto, porque aqui também eu não tenho uma altura boa. Minha altura, o máximo é 3 metros, mas eu vou fazer o elevador. Não sei ainda exatamente como é que eu vou fazer, mas não vou fazer com controle remoto. E também não quero estar subindo na escada para colocar a cortina lá. Quero que ela desça naturalmente, né? Outra coisa também, sobre alguém me pergunta, né, sobre a cortina wave que eu faço. Olha só, gente, eu vim fazer cortina wave há uns 7 anos, mais ou menos. Que na realidade eu comecei a fazer a dobra de ilhóis, né, que em vários estados as pessoas conhecem a dobra de ilhóis, em outros não, em outros estados não. Quando eu comecei, eu fazia a cortina em ilhós, né? Depois eu vou até colocar umas fotos
no meu Instagram, vou colocar aqui nos stories umas fotos contando a história, né? Quando surgiu a ideia de fazer as lives e ensinar as pessoas? Obrigada pela pergunta, viu, Lucy? Quando surgiu a ideia de fazer as lives e ensinar as pessoas? Tá bom, Lucy, deixa eu te responder essa. É assim. Por que me surgiu essa ideia de fazer as lives e para ensinar as pessoas? Quando eu comecei, desde o início, né, que eu já falei aqui outras vezes para vocês, eu sofri muito atrás da procura de conteúdo, né, desse ramo de cortina, porque não tinha, né? Essa parte de o segredo de uma cortineira já é uma ideia por conta disso, porque as cortineiras que sabiam não queriam ensinar, dizia que era segredo, não ia ensinar para ninguém. Então eu cheguei até a me matricular no curso de design de interiores, pensando que lá eu iria aprender sobre cortinas. Eu aprendi muita coisa lá, boa, né? Mas na realidade, no dia a dia, na prática, né, a gente não vai aprender em faculdade, tá, gente? A gente vai aprender com quem tá no campo de batalha, como a gente tá no dia a dia, né? Então é assim que a gente vai aprender na realidade. Então, aí eu entrei na faculdade e lá na faculdade eu fiquei esperando uma matéria que era especificar cortinas. Nessa matéria de especificar cortinas, além da especificação que a professora ensina, ela ensina também como calcular, né? Como calcular o tecido, papapá. Só que, na real, o jeito que ela ensinou a calcular, ela nem sabia. A realidade é essa. Porque eu tinha prática já de fazer os cálculos e sabia que ela não estava ensinando legal, que não era bem daquele jeito que ela estava ensinando. E aí, em algum momento, a coordenadora do curso acabou me convidando para dar um mini curso lá na faculdade. E aí, eu fui dar esse mini curso lá. Eu passei 4 horas ensinando, falando sobre cortinas, falando como calcular, como especificar a cortina, falando sobre tudo isso. E aí, mesmo assim, um mini curso é pouco demais para você aprender alguma coisa, tanto para especificar a cortina como para confeccionar a cortina. Aí eu acho que as meninas da minha turma começaram a me procurar na toque de classe para que eu desse na UNIT, na universidade, né? Tinha dado um mini curso. E mesmo assim, elas ficaram me procurando para eu ensinar a especificar. Elas começaram a me procurar. Eu digo, mas eu nem tinha ideia que eu sabia daquilo tudo que realmente eu sabia. Mas eu não tinha ideia, não tinha caído a ficha que eu sabia daquilo tudo. Ela sabe das coisas, mas você não sabe o nome que se dá nas rodas da faculdade com aquele nome, que era especificar a cortina. E eu sabia muito bem fazer aquilo. Então, depois no outro ano, as meninas, não, Sulis, dê outro curso na loja e não sei o que, bababá, eu tinha saído já da faculdade. E elas me pediram para eu dar mais um curso lá na loja, né? E eu cheguei a dar mais um curso lá na loja, só que o meu espaço pequeno, não tem um espaço grande lá para dar o curso. Mas ainda foi 10 pessoas lá para o curso, né? Que também só foi um dia, foi uma tarde. Foi só uma tarde, foi um mini curso também para dar dicas, para ensinar mais ou menos como seria. Porque um curso mesmo não dá para você dar dentro de um dia, 2 dias. E aí, só que depois, logo em seguida, depois desse curso, um pouco tempo depois, entrou a pandemia. E aí, como entrou a pandemia, eu digo, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para eu estar me movimentando em relação a isso. E eu sempre achei assim, eu digo, os arquitetos e os designers de interiores, eles precisam saber das informações para chegar, para pedir. Principalmente quem é aluno, né? Quem é aluno que não tem experiência nenhuma. Quem já está no mercado já aprendeu aos trancos e barrancos. Mas quem ainda não está no mercado, eu poderia começar a ensinar. Então foi por conta disso, que eu comecei a dar dicas, a fazer live, a colocar no YouTube, para começar a ensinar. Só que meu foco era realmente atingir os designers de interiores e arquitetos, porque eu vi que tinha essa necessidade, né? Que eles precisavam aprender isso, que eles precisavam saber, conhecer os tipos de cortinas que existem, para saberem especificar aquelas cortinas, né? Então foi a partir daí que eu comecei a fazer
conteúdo, ensinando, mostrando como era, para especificar uma cortina para um quarto, quais os tecidos, qual o tipo de cortina que fica mais adequado para o quarto. Então, só que meu foco na época era realmente design e arquitetos de interiores. Que eu sabia que muitos saíam da faculdade e não tinham experiência com isso, que eles precisavam aprender isso, aprender a enxergar, para não ficar só especificando um tipo de cortina. Eu vou especificar essa porque essa que eu sei que vai ficar bonito. E nunca especificar uma cortina diferente, né? Então, minha preocupação, quando eu pensei em começar a ensinar, foi pensando nisso. Só que quando eu comecei a fazer conteúdo e publicar no Instagram, publicar no YouTube, eu percebi que quem estava interessado no assunto, claro que muitos deles também se interessavam, eu percebi que quem estava interessado no assunto era costureiras e cortineiras, né? Eram as pessoas que faziam cortinas e as pessoas que estavam interessadas em fazer cortinas. As costureiras que queriam fazer cortinas. Mas antes disso tudo, Lucy, eu procurei um curso, né? Eu fiz um curso, eu comprei um curso para saber como lidar na internet, como começar a fazer essas coisas na internet, né? Aí eu comprei um curso, eu estudei pra caramba, até hoje eu estudo esse curso que eu comprei, né, sobre esse negócio do digital, de estar aqui, porque eu também não sabia vir para aqui para frente e tá falando aqui com vocês, entendeu? Eu também não sabia isso. Então, antes de eu começar a fazer esse trabalho que eu faço aqui, tá divulgando, falando a respeito das cortinas, eu comprei um curso, estudei bastante pra caramba e comecei a fazer os conteúdos e publicar. Então, achando que eu ia estar ajudando a design e arquitetos, mas na realidade, quem começou realmente a me fazer perguntas foi as cortineiras e algumas costureiras que tinham vontade de aprender a fazer cortina, né? Aí elas começaram. É tanto que eu tenho um Instagram antes e tenho esse Instagram que eu comecei só para isso. Eu tenho um perfil, digamos assim, eu tenho um perfil que é particular, familiar, né? E tenho esse perfil que eu comecei a fazer esse trabalho, que eu comecei a fazer conteúdo para estar ajudando, né? E minha intenção realmente é essa. E aí, as pessoas também começaram a me pedir curso. E eu vi essa lacuna, porque desde a época que eu comecei a trabalhar com cortinas, que eu vi que realmente, gente, pelo amor de Deus, preciso de um curso. E eu batalhei pra caramba, porque eu gosto de aprender, né? Eu vou atrás, eu vou pras feiras, eu vou pra um canto, eu vou pra outro. Eu faço de tudo pra estar nos lugares, né? Não é fácil, porque eu não sou rica, né? Então eu faço de tudo pra ir pras feiras em São Paulo, eu faço de tudo. Eu já fui em feira em Pernambuco, feira em São Paulo. Todo ano eu ia, né? Uma feira em São Paulo que tem sobre essas coisas. Então eu não parei, né? Eu sempre busquei, procurar saber, porque não encontrei curso. Eu não encontrei conteúdo na internet. Hoje a gente já tem, graças a Deus, já tem várias pessoas ensinando detalhes sobre cortinas na internet. Mas na época que eu comecei, e que muitas que me seguem também começou, não tinha nada. E na faculdade eu comprei os livros todos que falaram. Todos os livros que falaram, que os professores indicou, eu comprei. E achava o quê? Uma paginazinha, achava uma página falando sobre cortina, ou seja, nada, né? Uma página falando sobre a costura, né? Só uma página também falando sobre as costuras, costura francesa, vários tipos de costura, né? Então foi isso, e por conta disso que eu resolvi eu digo, não, eu vou fazer, porque as pessoas que querem começar, primeiro porque eu acho que é um negócio rentável, né? Às vezes eu olho assim, uma costureira tá fazendo bainha, fazendo isso, fazendo aquilo, quando chega no final do mês, as contas tá lá para pagar, não consegue pagar as contas porque fica fazendo essas coisinhas. Muitas costureiras não sabem cobrar o seu trabalho, né? Não sabe cobrar o seu trabalho.
esses dias mesmo eu percebi uma coisa bem assim, bem estranha, assim, da pessoa saber fazer a conta. Ora, se sua diária você cobra R$120, e aí você vai fazer um artesanato e você passa um dia inteiro fazendo, digamos assim, você passa o dia inteiro fazendo uma boneca, fazendo uma bolsa, fazendo alguma coisa. E aí você vende isso que você passa o dia inteiro fazendo por R$20, então você tá bem desregular no seu pensamento, nos seus preços, né? Você puder falar qual a sua margem de lucro. Ó, a feira que eu indico para ir, todo ano tem, porque com essa pandemia mudou tudo, tá? Mas todo ano em São Paulo tem 2 feiras, que uma é no mês de agosto, uma é no mês de março, de fevereiro para março, e outra é no mês de agosto. E eu tô esquecida o nome da feira, gente. Mas é uma feira têxtil, que aí tem tudo sobre tecidos, aviamentos, acessórios para cortinas, né? Todo ano tinha essa feira, que era no início e no final, em agosto, né? Eu não sei, eu já falei com alguns dos meus distribuidores. O nome não era esse não, viu? O nome não era bem esse não, mas enfim. Isso, a BUP. Isso, é isso mesmo. E aí, eu sei que é a maior feira da América Latina, tal, sobre produtos têxteis, de aviamento, como você cobra pra fazer cortina pedreiro. Bom, tem 2 perguntas aqui, né, gente? Deixa eu voltar aqui, quem me perguntou. Sulis, você pode falar. Sulismeiro, você pode falar a sua margem de lucro? Olha só. Posso sim falar minha margem de lucro. Deixa eu te falar. Uma coisa é a margem de lucro de vários outros produtos. Eu vou te falar aqui a margem de lucro de cortina de tecido, tá? Porque eu trabalho também com papel de parede, cabeceira de cama e com as cortinas especiais, que tá junto com as persianas, né? Então, minha margem de lucro, aí você tem que ver o seguinte, veja só. Pode chegar até a 300% a margem de lucro. Mas veja só, por quê, né? Se você compra o tecido direto do distribuidor, você não pode simplesmente repassar para o seu cliente. Você não pode fazer isso. Se você compra direto do seu distribuidor, você tem que botar o preço como eu boto a mais do que uma loja que vende no centro da cidade, né? Eu vendo a mais. Por exemplo, se você compra um linho de R$25 na cidade, digamos assim, que você compra um linho de 25 na cidade. Aí você compra do seu distribuidor, digamos assim, a R$17. Digamos que você compre a R$17 do seu distribuidor. No mínimo, eu coloco a R$40 esse linho, tá? E aí eu coloco o preço, aí eu coloco o preço aí eu coloco mais o preço da costura, né? Porque eu vou pagar essa costura, a costureira, e coloco mais uma margem de lucro de 120% em cima. Entendeu? Então, isso depende também do tecido que você está trabalhando, né? Tem os tecidos que você pode colocar a sua margem de lucro acima e tem outros tecidos que você diminui um pouco sua margem de lucro, para você ter uma boa concorrência. Mas eu me baseio muito também nos preços dos meus concorrentes, dos meus maiores concorrentes que eu tenho aqui. Eu me baseio muito. É aquilo que eu já falei algumas vezes aqui para vocês. Eu sempre tô fazendo pesquisa e vocês não deixem de fazer pesquisa para botar os preços de vocês. Deixa eu ver outra pergunta que foi feita aqui. Como você cobra para fazer cortina pé direito duplo, tipo de 3 metros de altura? 3 metros de altura, tipo a partir de 3 metros de altura. Olha só, 3 metros de altura não é, pra mim não é pé direito duplo, tá? Assim, 3 metros até 3,5 eu ainda não considero como se fosse pé direito duplo, né?
Mas eu sempre cobro da seguinte forma, eu sempre faço a quantidade que eu tô usando de material, o valor, veja só, você mede tudo, faz o valor todo, e eu sempre coloco 120 a 150% em cima. Pé direito duplo, eu dobro isso, tá? Eu dobro. Pé direito duplo, eu dobro isso. Como eu já te falei, tem vários fatores pra gente colocar o preço. Eu não tenho aquela tabelinha como fabricantes tem a tabelinha tudo certinho. Eu não tenho essa tabela tudo certinho. Porque às vezes faltou o tecido, você tem que comprar na tua cidade. Tua margem de lucro baixa um pouco, né? Agora, nesses últimos tempos, eu tô preocupadíssima em comprar uns certos tecidos que vêm da China. Eu tô preocupada, então eu tô dando um tempo, tô pegando, indo aqui na cidade mesmo e comprando algumas coisas que vai faltando aqui no meu ateliê, porque, como eu já falei em alguns momentos, eu tenho um pequeno estoque. Eu não tenho um grande estoque, eu tenho um pequeno estoque daquelas coisas que eu sei que sai, né? Não é as coisas que eu achei as mais bonitas e as mais caras. Quando eu comecei, eu fazia isso. Eu achei bonito, lindo e comprava e não vendia, né? Aí com o tempo eu aprendi que os mais bonitos, que o que mais sai é o que eu tenho que ter como estoque, né? Desculpa, o que eu tenho como estoque são os linhos que eu sei que sai, a coleção que eu sei que sai, o voal que eu sei que sai e os blackouts, né? Os que eu tenho certeza que sai também. 2 cores de um e eu tenho 4 cores de outro, mais ou menos isso. Eu nunca passo muito disso não, né? E aí, nesses tempos que a gente tá pedindo coisa direto do distribuidor, só um minuto, e tá chegando com muito defeito, com muito problema, então eu tô indo aqui na loja da cidade, minha margem de lucro cai um pouco, mas eu prefiro enquanto eu sossegar em relação a tá tranquilo em pedir direto do distribuidor, que eu sei que vai chegar bom o tecido, né? Mas enquanto tá aparecendo muito tecido com defeito, com mancha, com isso, aí ultimamente eu tenho ido aqui na loja da cidade, quando falta no meu, eu vou aqui na loja da cidade e compro aqui mesmo, porque a última vez mesmo me aconteceu uma tragédia. Primeiro o tecido todo manchado, depois o tecido todo armado, né? Então essas coisas aí, isso vai irritando a pessoa, né? E aí pra que isso não aconteça, eu tô indo aqui na loja da cidade e comprando o que vai faltando aqui no ateliê. Tô dando um tempo até ver se passa essa fase e o pessoal começa a trabalhar corretamente, voltar a trabalhar corretamente, né? Com a gramatura do tecido. Como você cobra para fazer cortina pé direito, já te falei, né? Casa Có, eu fui o ano passado, é uma boa para se ir, né? Para estar observando as coisas. Casa Có você tem que ir com um olhar aguçado, né? Para estar vendo os mínimos detalhes, puxando as cortinas, olhando para cima, vendo o detalhe da cortina, por que foi feito dessa forma, por que foi feito daquela outra forma, né? Aí isso aí você tem que estar com o olhar nos mínimos detalhes, porque senão não adianta você ir numa Casa Có, numa casa de decoração para estar passeando. Não, você vai para estar olhando os detalhes, como é que foi feito aquilo, como é que não foi feito, né? É isso aí. Você usa aqueles blackouts 100% resinado atrás. Olha só, sempre usei, né? Só que tem uns da China que eu não uso mais, né? Porque tem uns que ficava soltando pó, com menos de um ano já ficava soltando pó, não quis mais nem ver aquilo lá na minha frente. O resinado que eu mais uso é o da Diller, né? Eu sempre usei o resinado da Diller. Claro que a gente tem que ter cuidado, não encostar bastante no vidro na hora da instalação. Eu sempre trabalhei com esse certo cuidado, de não encostar bastante. Mas que esse blackout que hoje tem forrado dos 2 lados, ele é perfeito pra mim, até agora eu não tive problema. A gente tem que ficar analisando com o tempo, né? E daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, porque cortina não adianta, a gente tem que analisar isso. Você faz a cortina de uma forma, hoje tá linda, maravilhosa, entregou ao cliente, o cliente super satisfeito. É por isso que às vezes é interessante realmente você acompanhar isso. Às vezes eu higienizo cortina só de cliente nosso mesmo.
E eu acho também essa parte interessante porque você vê como os tecidos se comportaram durante esse tempo todo, né? Você vê como foi o comportamento deles. Então tem alguns blackouts que eu realmente deixei de usar. Uns blackouts importados eu deixei de usar. Esse 100% eu deixei de usar. O da Dila eu nunca deixei de usar, porque eu nunca tive problema, né? Problemas graves. Claro que o blackout, que tem aquela resina, ela cola. Se ficar bem colado, bem instalado bem perto da parede, que às vezes o cliente quer, para não expandir claridade, mas o calor da janela pode rasgar ele. Mas assim, problema de estar diluindo, de estar se esbagaçando, como tem muitos aí, ele nunca me deu esse problema não. Esses de tecido atrás também não tem um caimento tão bom, né? Fica mais armado, você não acha? Acho, mas apesar que o da Dealer também, né? Os blackouts da Dealer eu adoro, não tenho o que reclamar. Só essa questão da resina mesmo, né? Da resina que se for forrada é melhor. Mas os blackouts da Dealer também, ele é bem armado, né? Então não posso muito reclamar disso não. Quando você paga para suas costureiras terceirizadas? Olha só, aqui não só tem um preço, tá? São vários preços. E acordos, né? Aí eu vou te dizer assim, por exemplo, eu agora fiz essa cortina, uma cortina dupla. Eu paguei R$30 o metro linear pra cortina dupla, tá? Forrada. É em torno de R$15 a linear. Eu pago linear, tá? Mas aí pro meu cliente, você sabe que eu tenho que cobrar bem mais do que isso, né? Para o cliente eu cobro bem mais do que isso. Não é o dobro não, é mais, viu? Sim, linear de tecido, exato. Exato. Bom, gente, estamos terminando aqui, né, nossa live. Tem mais alguma pergunta? Já é 20h44. Vocês estão desvendando meus segredos hoje, né? Então, gente, adorei o papo, tá? Obrigada por ter... Se for pé direito duplo, paga mais. Não, esse valor que eu tô te falando, R$30 linear, foi pé direito duplo forrado, tá? Forrado, isso. E... Obrigada. E ela cobra a diária se ela vir pra cá. Eu digo assim... Se ela vai em algum lugar, ela cobra a diária de R$120, independente de ser o que ela vai costurar, entendeu? Ela cobra R$120 aqui. Inclusive, tinha uma menina aqui da Bahia, ela saiu do grupo, não sei porquê, que lá na Bahia, no local que ela mora, ela pagava R$100 a diária de uma costureira, né? E também, gente, é assim, ó. É porque acabou nosso tempo. Eu vou ter que deixar esse papo que eu ia falar agora para outra live. Hã? No curso de instalação também. Gislane, adorei a live. Obrigada, Capseta. Ô, Lena, beijo. Agora que você entrou, não foi, mulher? Que eu já tô saindo. Gislane, depois me passe um direct, porque nosso tempo acabou. Infelizmente, tá, gente? Um beijo pra vocês, boa noite. Gratidão a vocês. Acho que quer uma live sobre instalação. Tá bom então. Depois eu vou preparar uma live sobre instalação pra vocês. Acho eu. Beijo, meninas. Boa noite. Até qualquer hora. Certo, viu? Beijão. Tchau.